O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. Me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição em que vamos resumir o que aconteceu na 12ª rodada do campeonato alemão. Tivemos um final de semana muito movimentado no futebol alemão, assim como foi movimentadíssima a política brasileira. Até circularam, nas redes sociais fotos da torcida do São Paulo e do Werder Bremen colocando cartazes em seus estádios pedindo fora Bolsonaro. E o pedido deles foi atendido. Depois de 4 anos recheados de incompetência, Bolsonaro vai enfim deixar a presidência do Brasil no final do ano. Lula será o presidente do Brasil a partir de janeiro. Para alegria, inclusive, do brasileiro mais conhecido da Bundesliga, o atacante Paulinho, que vem se mostrando um atleta bem engajado politicamente, comemorou o resultado da eleição aqui no Brasil nesse domingo, apesar de não ter saído do banco na derrota do Bayer Leverkusen nesse final de semana contra o Leipzig. Acredito que ele terminou o final de semana com um sorriso no rosto lá da Alemanha. Bom, e para me ajudar a resumir o que aconteceu nesse final de semana no futebol alemão, na Bundesliga, eu recebo ao meu lado virtualmente o meu xará, Guilherme Monteiro. Mais um Chucrute FC dos Guis. Tudo bem por aí, xará? Tudo bem, sim, xará. Uma rodada que marcou um pouco a média de gols um pouco menor em relação às últimas duas, rodada 10 e 11, que tiveram médias acima de 4 gols. Então, embora tenham tido menos gols, não faltou emoção. E principalmente também do jogo do Union Berlin, os dois líderes do campeonato protagonizaram assim espetáculos, no sentido um mais de conotação emocional, o jogo do Union Berlin, e outro realmente mais de jogo artístico, de desenvolvimento de um bom futebol, no caso do Bayern de Munique. E sobre a eleição também, acho que é impossível aqui a gente também não dar a sua opinião. Eu que confesso que estou ainda um pouco de ressaca da eleição. Ontem foi um dia bem assim, de vários sentimentos em apenas 24 horas, mas acho que o povo brasileiro fez a escolha sensata do que a gente estava tendo aqui nesses últimos 4 anos, esse desgoverno, um presidente que foi conivente com mais de 600 mil mortes, que não cedeu vacina, que impediu totalmente um crescimento da vida das pessoas das classes mais pobres, enfim. Vários problemas que o governo Bolsonaro deixa aí no nosso país e que, infelizmente, não vai ter redução a curto prazo. Eu acho que um novo governo, Lula, além de ser um grande articulador político, vai ter que agitar essa casa aqui, no meu ponto de vista, sendo um leigo, vai demorar uns 2 anos ainda para o Brasil começar a trilhar um caminho mais seguro e ainda mais feliz. E mais feliz, Pelo menos tivemos nesse final de semana essa sensação de alívio, que esse período está se encerrando. Bom, e já que a gente já meio que deu uma fuga do tema uma vez, posso fazer isso uma segunda vez. Agora, para dar os parabéns para os nossos amigos rubro-negros. Em relação a isso, acho que o Xará não ficou muito feliz, mas o Flamengo foi campeão da Libertadores nesse final de semana, ganhou do Atlético Paranaense. Vitor Lederman, Jonathan Gonçalves, 2 outros parceiros daqui do Chucrute FC, rubro-negros. Quando falo rubro-negros, nesse caso tem que especificar, mas 2 torcedores do Flamengo que certamente comemoraram muito esse tricampeonato. Parabéns a toda a torcida do Flamengo que nos acompanha aqui no Chucrute FC. Ainda antes da gente começar o nosso debate sobre a rodada do campeonato alemão, Xará, quero dar aqueles recados habituais, agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui no Chucrute FC.
Lembrando sempre que a gente disponibiliza os nossos episódios em todas as principais plataformas de áudio, também disponibilizamos no YouTube. Agradecer também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball BR, que também fazem uma cobertura excelente sobre o futebol alemão. E vamos lá, Xará. Começando pelo topo da Bundesliga, começando pela enorme vitória do Union Berlin diante do Borussia Mönchengladbach, vitória que aconteceu lá na capital da Alemanha. O Borussia Mönchengladbach começou ganhando com um gol do Nico Elvedi, estava vencendo até ali os 33 minutos do segundo tempo, mas o Union Berlin ainda conseguiu batalhar, ainda conseguiu virar o jogo com 2 gols na reta final, um do Kevin Behrens, outro do Danilo Doekin, 2 gols em jogadas aéreas. E olha, impressionante esse Union Berlin, hein, Xará? Desde a 6ª rodada na liderança do campeonato, ou seja, líder em metade da Bundesliga, em metade dessa Bundesliga, nesse trecho que já foi disputado. E acho que essa talvez tenha sido a vitória mais impressionante do Union Berlin. Contra Leipzig e Dortmund, as vitórias foram sensacionais pela força do adversário, mas ali o Union Berlin estava na zona de conforto dele, entregando a bola para o adversário, esperando na defesa e sendo extremamente eficiente em jogadas rápidas no ataque, enquanto tinha a bola. Nesse jogo contra o Gladbach, a gente está falando também de uma equipe qualificada e que o Union Berlin precisou sair dessa zona de conforto. O Union Berlin começou perdendo por 1-0 e a partir dali foi o Gladbach que entregou a bola para o Union Berlin e falou, se vira. E o Union Berlin, mesmo fora das suas características, fora dessa... precisando sair um pouco dessa zona de conforto, conseguiu a virada no placar. Impressionante mesmo o que faz essa equipe do Urs Fischer, conseguindo uma virada no último lance do jogo. Sim, de fato, né? Deu para ver pelo menos alguma reação do Union Berlin em outro tipo de contexto. Uma coisa que há 2 podcasts atrás eu citava que gostaria de ver. Mas assim, dando um contexto geral da ordem histórica do jogo, eu acho que até 1-0 do Gladbach, né, o jogo estava um jogo mais amarrado, né, o Union jogando à sua maneira, com a defesa mais ali, marcando mais na altura do meio campo, e tirando o passe do Friedrich, do Benzebaini, do próprio Arne Friedrich e do Elvedi, além também do lateral direito, o Scali. Então, até ali o jogo estava tranquilo. Porém, foi depois do gol do Elvedi, né? O fim do primeiro tempo do União não foi também um fim muito animador. O equipe do Urs Fischer sentiu o gol. Mas, assim, acho que uma mudança fundamental que aconteceu para que o União também ganhasse volume no segundo tempo foi a questão da dificuldade do Gladbach em reter a bola no campo de ataque, né? A bola bateu e voltou muitas vezes, e isso proporcionou as situações que o União Berlin gosta, que são os cruzamentos, e a partir dele sai o gol do Behrens, um gol do empate, e também sai o gol da virada com o Doek no minuto 97. Então, foi importante realmente também o União conseguir gerar volume, conseguir colocar os seus alas no jogo para também fazer com que o jogo de cruzamento tenha se encaixado, né? Uma assistência do Trimmel no segundo gol. O Putiaz, o ala esquerdo, nessa partida também teve uma boa participação. O Ryerson também jogou. Enfim, foi um jogo onde o União, no fim de tudo, conseguiu ter uma superação que a gente ainda não tinha visto nessa temporada. E acho que vale destacar bastante a força do Union Berlin no jogo aéreo. Assim saíram os 2 gols da equipe do Urs Fischer, e antes mesmo do gol da virada, o gol marcado ali no último lance da partida, o Union Berlin já tinha feito um outro gol com o Trimmel, que foi anulado por impedimento, que também tinha sido marcado de cabeça. Ou seja, acho que quando o Union Berlin se coloca nessa situação de ter que ocupar o campo de ataque, quando o adversário entrega a bola para o Union Berlin, como aconteceu durante boa parte desse duelo contra o Borussia Mönchengladbach, essa é a principal arma do Union Berlin. É tentar chegar pelos lados do campo, levantar a bola na área e encontrar alguém para cabecear ela para o gol. Nessa partida isso deu muito certo. Tivemos 3 cruzamentos que resultaram em bola na rede, um deles
não valeu por impedimento. E até se a gente pegar o gol anulado do Union Berlim no primeiro tempo, gol que foi anulado por um toque de mão, toque no braço do Geraldo Becker, bola que foi desviada pelo Geraldo Becker no meio do caminho, acabou batendo no braço do atacante. A finalização de fora da área, que vai entrar no gol, acontece logo após um cruzamento na grande área também. O cruzamento vai para a grande área, ela é rebatida, e aí acontece o chute de fora da área, que balança a rede do Gladbach, mas o gol acaba sendo anulado. Ou seja, acho que essa é a principal marca do Union Berlim nesse tipo de situação, nesse contexto diferente que o Xará estava tão curioso para ver nessas últimas semanas. Agora, alguns detalhes que acho que explicam bem como foi incrível essa virada do Union Berlim. O Union Berlim tem 7 jogos nessa temporada com mais de 50% de posse de bola e só venceu 3 deles. 2 foram contra adversários de divisões inferiores, nas 2 primeiras rodadas da Copa da Alemanha. A terceira foi nesse jogo contra o Borussia Mönchengladbach. E até esse jogo, contra o Gladbach, o Union Berlim tinha ficado atrás no placar 5 vezes nessa temporada, só 5. A única virada tinha acontecido na primeira rodada da Copa da Alemanha contra o Chemnitz. Aí a gente está falando de uma equipe de um nível muito abaixo, ou seja, não deixa de ser emblemático para o Union Berlim conseguir essa reviravolta diante de uma equipe de Bundesliga, diante de uma equipe de primeira divisão. E um último detalhe, Xará, não sei se você quer acrescentar algo, mas um último detalhe para dar um toque também na situação do Borussia Mönchengladbach é a falta que faz o Jan Sommer, né? O Tobias Zippel está jogando nas últimas 3 partidas diante da ausência do goleiro suíço, que está contundido, e ele falhou feio no lance do gol do empate, saiu muito mal do gol, acabou indo socar a bola, mas não a encontrou, o gol acabou sendo marcado, e por outro lado, o Ronhoff segue com uma boa temporada, e quando o jogo ainda estava em 0-0, Plea teve uma cobrança de falta ali da entrada da área que o Ronhoff foi obrigado a fazer uma defesaça. Ou seja, os goleiros fizeram uma diferença significativa para o resultado dessa partida. E também, para apontar uma outra questão do Gladbach, Luca Netz foi muito mal nos 2 lances, em 2 lances de gol do Union Berlim. Falo do gol anulado e também do gol de empate. Era ele quem estava mais próximo ali na marcação. Esses 2 lances saíram de cruzamentos do lado esquerdo do campo, ali ainda da intermediária. Acho que é uma situação em que a defesa tem que fazer algo melhor para impedir que o gol do adversário seja marcado. Bom, o resultado mantém o Union Berlim na liderança do campeonato. Foi importantíssimo, inclusive, porque antes dessa partida, o Union Berlim estava na segunda colocação. O Bayern de Munique tinha jogado no sábado, um dia antes, e tinha vencido o Mainz por 6-2. E é exatamente sobre essa partida que nós vamos falar agora. Partida que colocou o Bayern de Munique, pelo menos por algumas horas, na liderança do campeonato. Uma partida que foi dominada pela equipe do Julian Nagelsmann. O placar de estudo 6-2, com 6 marcadores diferentes. Gnabry, Musiala, Mané, Goretzka, Tel e Choupo-Moting. Impressionante a fase do atacante camaronês do Bayern de Munique. 6 gols nos últimos 5 jogos. Tá fazendo bem esse papel o Choupo-Moting, hein, Xará? De repente a gente pode se encontrar numa situação em que o Choupo-Moting vai ser indispensável para esse ataque do Bayern de Munique, mesmo diante de peças tão boas. Gnabry, Miller, Mané, Choupo-Moting tá ganhando espaço em meio a eles. Com certeza, né? Ainda mais com os problemas físicos do Miller, embora o Miller não seja esse 9 de característica, e também jogue até mesmo numa posição um pouco mais recuada, mas também já fez esse papel de, entre aspas, 9. Eu também estou com medo do Choupo-Moting por causa da Copa do Mundo, né? A seleção brasileira vai enfrentar a seleção camaronesa, acho que se não me engano é o último jogo da fase de grupos. Mas enfim, eu consegui acompanhar esse jogo de forma melhor nesse final de semana. Realmente me impressionou, porque o Bayern, eu também critiquei aqui,
não é que critiquei, não é o termo certo, mas assim, eu comentei que havia às vezes necessidade de ter um cara que sustentasse a pressão adversária, que conseguisse gerar esse jogo de pivô, o jogo de costas, e fazer com que a equipe ande no campo. E o Choupo-Moting fez exatamente isso. E além de andar a equipe no campo, ele fez que a equipe tivesse vantagem nos lances. Ele foi participativo, pelo menos em dois gols, pelo menos, né? Fora que ele também conseguiu marcar o dele. Então, assim, só de você, às vezes, tirar a atenção do Hack no primeiro gol, do Edmilson Fernandes em outro lance, e também originar um gol. Isso é muito importante, e é esse cara que faltava ao Bayern, né? Ele perdeu ali uma chance clara ali na trave, mas o que ele compensou com esses bons movimentos foi muito maior do que ele ter perdido um dos gols, e até porque ele também compensou marcando o outro. Então, de fato, eu acho que o Bayern consegue já agora encontrar, entre aspas, um substituto para o Lewandowski, embora a qualidade técnica de um jogador e outro seja grande, mas as características a gente vê que estão sendo bem compensadas. E acho que isso é bem importante mesmo. O Choupo-Moting não tá só marcando gols, não são só, entre aspas, os 6 gols nos últimos 5 jogos. Ele participa bem da construção dos lances. Acho que o primeiro gol deixa isso bem evidente. Ele saindo da área para dar um toque de primeira, dando sequência à jogada que foi muito bem trabalhada pelo Bayern de Munique, diga-se de passagem. Então, esse atacante camaronês, Tite, fica de olho nele, viu? Porque não é só a Sérvia que está com um atacante bom na temporada europeia. E também me chama a atenção o Musiala, mais uma vez jogando bem. E com 19 anos, por mais que a gente tenha acabado de falar muito bem agora do Choupo-Moting, com 19 anos, acho que o Musiala consegue ser o jogador ofensivo mais importante do Bayern de Munique, considerando a temporada como um todo. E olha, se bobear, é o jogador mais importante, é o jogador em melhor nível entre todos os alemães. Chegando na Copa do Mundo, se você pegar só os atacantes, os jogadores ofensivos, provavelmente será o Musiala o cara em nível mais alto nessa temporada 2022-2023. E para falar um pouquinho do Mainz, Xará, a campanha da equipe do Boris Svensson como visitante continua muito boa. Até esse jogo contra o Bayern de Munique, o Mainz tinha 4 vitórias em 6 partidas disputadas como visitante. Agora perdeu, não é mais o melhor visitante da Bundesliga, perdeu esse posto para o Freiburg, mas continua dando muito trabalho para os donos da casa, continua dando muito trabalho para as outras equipes quando joga longe de seus domínios, não é mesmo, Xará? Sim, mas antes de falar do mais, eu queria até falar, você falou do Musiala também, não À dá também para vontade. esquecer do Fulcro. Ele também, dos alemães do ataque, também não dá para negar que tem feito Verdade. uma temporada bem absurda. E falando, ainda prosseguindo no tema do Jamal, Cara, assim, rapidinho, já pensou um cara que estava jogando segunda divisão da Bundesliga há um semestre e ir para a Copa do Mundo? Seria cara, bizarro. é Mas, bizarro. enfim, pode seguir. Não, eu acho, mas assim, tipo, no fundo eu torço para que ele vá à Copa, porque eu acho que a Alemanha fica mais competitiva com o cara da função que ele exerce no campo. A Alemanha não tem, enfim, Sim. eu acho que eleva o nível dos caras. Eu falo que é bizarro só pelo fator inusitado, não por achar um Pelo absurdo a nível técnico, convocação dele. tá, entendi. É só pelo estranhamento de ver um cara que estava na segunda divisão há tão pouco tempo, de repente ir para o Catar, mas de fato é uma necessidade da seleção da Alemanha. Enfim, agora falando do Jamal, eu confesso que ainda achei o Gnabry e o Mané melhores, mas assim, o segundo tempo, eu acho que principalmente depois do quarto gol, porque tem um certo contexto aí também. O Mainz, no segundo tempo, subiu um pouco mais a marcação, deixou um pouco mais de espaço às costas do Lee e do Stach. Então, o Musiala e naquele momento ainda o Goretzka tinham muito espaço para correr. Então, isso também influenciou no segundo tempo ainda mais ofensivo, ainda mais perigoso do Bayern de Munique, e até também marcou mais gols. Embora o gol do Jamal tenha sido marcado no primeiro tempo. Então, também dá esse contexto. Mas falando agora mais do Mainz, perdão da redundância, foi uma equipe que assim não se acovardou,
Eu achei que uma das poucas que a gente vai ver na temporada que vai conseguir sair da pressão do Bayern, vai conseguir gerar jogo. A gente viu no primeiro tempo talvez uma estratégia um pouco mais correta no meu modo de ver, não que seja errado, assim, de você conseguir baixar a linha, mas você ter o escape com o Onisivo, ter o escape principalmente com o Aaron Martin e o Widmer pelas alas, né? O mais procurou muito o Aaron Martin no jogo. A jogada geralmente se organizava com o Edmilson Fernandes, o Widmer e também o Cati pela direita, e a bola era uma bola invertida, visando o Aaron Martin atacar o espaço que vinha pelo lado esquerdo, e com muitos cruzamentos da área, o mais colocou bola na trave, o Widmer fez um gol, forçou o Reich a fazer uma defesa, né? O Burkhardt botou a bola na trave, o Lee botou a bola na trave, o Burkhardt perdeu um pênalti, então o mais ofereceu perigo e poderia ter sido até com a maior sorte do jogo. Foi um jogo também marcado por falha do Reich no segundo gol do Mainz, mas o início do segundo tempo também deu uma animada, né? Eu falei que depois do quarto gol o time do Bois Venson meio que se desorganizou, ficou mais preocupado em sofrer menos gols. Mas assim, o início do segundo tempo, mais também colocou o time ainda mais para cima, conseguiu recuperar bastante bola no campo de ataque e assim foi bombardeando o gol do Bayern. Então, enfim, não foi um jogo assim que o Mainz só ficou totalmente retraído, tentou jogar, tentou partir para o jogo, e eu admiro esse tipo de comportamento. E acho que isso seja de referência para outras equipes que venham enfrentar o Bayern mais à frente no campeonato. Foi a famosa trocação, né? Mas o Bayern de Munique acabou conseguindo desferir muito mais golpes do que o Mainz na partida. Só para passar limpo, você já mencionou, Xará, o Widmer foi quem marcou o primeiro gol do Mainz na partida, quando o placar já estava 3-0 para o Bayern, e quando o placar estava 5-1, o Ingvartsen fez o segundo gol do Mainz. Esses foram os autores dos gols da equipe do Bois Venson. O Bayern de Munique, segundo colocado na Bundesliga, com 25 pontos, um atrás do Union Berlin. O Mainz está em nono com 18 pontos. Esse meio de tabela da Bundesliga ainda está muito achatado, do Leipzig, do Frankfurt, que é o quinto, até o Colônia, que é o décimo, ou melhor, o Gladbach, que é o 12º. A diferença é só de 4 pontos, ou seja, numa rodada muita coisa pode mudar, muitas posições podem se alterar. Vamos falar agora de duas equipes que estão na Champions League, mas que já passaram por alguma turbulência nessa temporada. Bayer Leverkusen contra Leipzig. Na verdade, nessa rodada foi Leipzig contra Bayer Leverkusen, já que o jogo aconteceu lá na Red Bull Arena. Como eu disse, duas equipes que estão na Champions League e que já trocaram de treinador nessa temporada. Em Leipzig, essa mudança aconteceu mais cedo e já vem dando algum resultado, o que ficou evidente nessa partida, nesse confronto direto. O Leipzig venceu por 2-0, jogando em casa. Nkunku marcou mais um gol, é o artilheiro do campeonato alemão, com 9 gols marcados ao lado do Niklas Füllkrug. Timo Werner marcou o segundo. Timo Werner num bom momento pela equipe do Leipzig, conseguindo marcar seus golzinhos, marcou até contra o Real Madrid esses dias. O Nkunku não precisa nem falar, segue em boa fase desde a temporada passada. E Xará, pelo Leverkusen, 6 jogos com Xabi Alonso e apenas uma vitória, foi lá contra o Schalke, lanterna da Bundesliga. E esse também foi o único jogo em que o Leverkusen não levou pelo menos 2 gols sob o comando do espanhol. O sinal de alerta continua ligado lá em Leverkusen, mesmo depois da troca de treinador. Sim, sem dúvidas, né? E assim, o Xabi está tentando, né, trocar algumas peças, né? A gente viu bastante nessa última semana que o Nadia Namiri, que era uma peça bem já deixada de lado pela equipe do Leverkusen, voltando a atuar. Ele também jogou nesse jogo contra o Leipzig, mas assim como boa parte da equipe do Leverkusen não fez uma boa partida. E falando também um pouquinho do jogo, foi assim um primeiro tempo que eu vi o jogo em segunda tela, não vou negar. Foi um jogo assim com muitas dificuldades, a gente vê muita criação, muito jogo de organização sendo bem fluido. As duas equipes souberam se anular muito bem, né? O Leverkusen marcando mais com 5-2-3, né? No sentido de tentar emparelhar a saída de bola
a sua marcação alta com a saída de bola do Leipzig, composto por 3 jogadores e 2 atrás dessa primeira pressão. E o Leipzig da mesma forma, né? Também tentando emparelhar os seus jogadores de ataque com os defensores do Leverkusen para dificultar a saída de bola. E até por isso a bola parada foi protagonista também. O primeiro gol sai de um cruzamento de uma cobrança de falta, o gol do Nkunku. E também no segundo tempo o Leipzig, se não me engano, perde um pênalti, o Radek faz uma defesa. E o segundo gol já sai bem já no final do jogo, acho que no 39 do segundo tempo. Uma bola muito bem lançada, em profundidade, do jeito que o Timo Werner sabe fazer. Ele é muito criticado por perder muitos gols, mas assim, ele tem um senso assim, de saída, de arranque, tem um bom arranque, e consegue, alguns lances, não se colocar em posição de impedimento, e consegue definir bem as jogadas ali nos cantos dos goleiros. Então, foi um gol bem característico de Timo Werner na sua carreira. E o Leverkusen ofereceu exatamente o que ele gosta, né? Espaço nas costas da defesa, espaço entre os zagueiros e o goleiro. O Timo Werner aproveitou isso muito bem, com um ótimo passe do Haidara, vale ressaltar. Alguns minutos antes desse gol, o próprio Timo Werner teve uma outra oportunidade parecida, mas não conseguiu ficar frente a frente com o Radek, ainda teve que fazer o drible no Jonathan Tah, não conseguiu finalizar tão bem, mas foi uma jogada parecida alguns minutos antes, dando o desenho de como aconteceria o segundo gol da equipe do Leipzig nessa partida. Agora, acho impressionante como o Leverkusen em alguns jogos tem sido totalmente pobre ofensivamente, não consegue produzir em algumas partidas. Eu tinha acompanhado mais de perto também o jogo contra o Eintracht Frankfurt mais recentemente, e naquela oportunidade o Frankfurt não sofreu na defesa, apesar de ter sofrido um gol ali em bola parada. Nesse jogo contra o Leipzig, a mesma coisa, o Bayer Leverkusen até teve mais posse de bola, mas pouco perigo ofereceu contra o terceiro goleiro da equipe do Leipzig. O Blaswich e o Gulaxi não puderam jogar, jogou o Nyland, o terceiro goleiro. Exatamente, e ele pouco precisou trabalhar. A única finalização do alvo do Bayer Leverkusen durante toda a partida aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo, ou seja, levou 1 hora para o Bayer Leverkusen conseguir forçar uma defesa do goleiro do Leipzig. O fato de não ter o Frimpong no time titular, ele que tem sido uma das raras válvulas de escape dessa equipe do Bayer Leverkusen nessa temporada, fez a diferença. O Frimpong só entrou durante a segunda etapa. O Diaby não conseguiu produzir muita coisa. Enfim, Xabi Alonso continua com muito trabalho a fazer nessa equipe do Bayer Leverkusen, que já nessa terça-feira tem um jogo decisivo na Champions League, mas não para se classificar para as oitavas de final, e sim para tentar uma vaga na Europa League, porque no momento o Bayer Leverkusen é o lanterna do seu grupo, precisa vencer, ainda esperar uma combinação de resultados, esperar um tropeço do Atlético de Madrid para conseguir chegar na Liga Europa, dando uma amostra de como esse começo de temporada tem sido complicado para a equipe do Leverkusen. O Leipzig, por outro lado, joga contra o Shakhtar Donetsk fora de casa, um empate já classifica o Leipzig, ou melhor, o Leipzig já está classificado para as oitavas de final da Champions League. Xará, quer completar algo sobre essa partida? Não, apenas acho que deixar um certo afago para o torcedor do Leverkusen, né? Porque assim, a gente tem 2 exemplos da Bundesliga bem positivos sobre a questão de adaptação de um treinador a uma nova equipe, né? O próprio Marco Rose, que agora vem numa semana muito positiva, né? Venceu o Real Madrid, já tinha vencido o Hamburgo na Copa da Alemanha, venceu nesse final de semana, obviamente, o Leverkusen, a equipe conseguiu reagir no jogo contra o Augsburg, depois de perder de 3-0. Então, o trabalho do Marco Rose já deu alguma amostra de evolução com o tempo, né? De imediato, as respostas que talvez o Max Eber, o próprio Oliver Mintzlaff esperavam não vieram, né? Tanto que a gente tem um jogo, para mim, que demonstra muito isso, ainda a dificuldade do trabalho do Marco Rose contra o Gladbach. O Gladbach dá um show de bola no primeiro tempo e depois o Leipzig não consegue mais demonstrar força. E também o caso do Wolfsburg, né, que desde que perdeu para o União Berlim, não sabe mais o que é jogar mal, não sabe mais o que é perder, uma equipe que está competindo melhor.
Então, são 2 bons exemplos aí para o torcedor do Leverkusen se agarrar. E só para me corrigir aqui, o Leipzig ainda não está nas oitavas de final. Quase foi para as oitavas na última rodada da Champions League, mas precisa de um empate contra o Shakhtar, é o confronto direto. Quem ganhar está nas oitavas de final. Se der empate, o Leipzig avança. O Leipzig ainda tem a chance até de avançar como o primeiro colocado do grupo, mas depende de um tropeço do Real Madrid, o que não parece muito provável. Bom, virando a página agora, nesse episódio do Chucrute FC, vamos falar do jogo entre Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund, o jogo do sábado à noite lá na Alemanha, e um jogo extremamente movimentado, extremamente emocionante, que terminou com vitória da equipe do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund começou ganhando com um gol do Julian Brandt. Daichi Kamada empatou ainda no primeiro tempo, mas aí na segunda etapa, Jude Bellingham, um meia que está numa temporada extremamente artilheira, balançou as redes novamente, fez o gol da vitória do Borussia Dortmund e conquistou uma vitória importante para a equipe do Edin Terzic, colocando o Borussia Dortmund na 4ª colocação. O Eintracht Frankfurt é o 5º colocado, 2 pontos separam as duas equipes, então era basicamente um confronto direto na briga por essa última posição do G4, Xará. Eu acho que a vitória, os 3 pontos saem mais animadores do que a atuação do Dortmund em si, né? A gente viu o primeiro tempo o Dortmund com muita dificuldade de criar, né? Eu acho que a equipe do Oliver Glasner fez o balanço defensivo de forma muito correta, sempre protegendo ali as zonas mais do lado do campo. Quando a bola batia na esquerda, o lado direito já estava totalmente protegido para evitar essa bola de inversão. Enfim, o lado da bola sempre com bastante marcação, dificultando essa girada para sair dessa pressão que o equipe do Eintracht Frankfurt impôs ao Dortmund. Então, tanto que a gente viu que o gol do Dortmund, o primeiro gol, só se constitui por uma recuperação na bola do campo defensivo, se não me engano era com o Zul. A bola chega até o Özcan, que tem um lançamento maravilhoso pro lado do Malen. O Malen driblou tudo e saiu o gol do Brandt. Então, foi assim, um jogo onde o Dortmund, em questão de organização ofensiva, foi um jogo bem ruim, bem fraco, até abaixo dos últimos que o Dortmund vinha tendo. Mas eu acho que o grande destaque do jogo vai para o fato do Eintracht Frankfurt ter uma boa organização ofensiva. Eu gostei bastante do que o Oliver Glasner propôs com o Kamada jogando mais recuado, conseguiu dinamizar as triangulações, né? Você vendo muitas trocas de passe entre o Götze, o Dina Mbimbe jogando mais como ala, também o Roda também se encaixando ali, o próprio Lindstrom, sem contar o Colomboani, que é um jogador que tem um jogo de costas muito forte, inclusive participa no primeiro gol, tirando bastante atenção ali, tentando atrapalhar bastante ali o Schlotterbeck, que afasta mal, e a bola sobra para o gol que gera o gol do Kamada. Enfim, sem contar também o jogo externo, o jogo pelos lados, que eu quero dizer, do Eintracht Frankfurt no fim do primeiro tempo, que castigou o Dortmund depois do empate. O Luca Pellegrini, que a gente tinha visto muito pouco dele, está cada vez mais se adaptando e conseguindo ser um jogador perigoso. Ainda não como Kostic, mas tem dado trabalho, tanto que fez com que o Dortmund mudasse um pouco o sistema de marcação. O Dortmund estava marcando, às vezes, no 4-1-4-1, às vezes no 4-4-2, no sentido de, às vezes, avançar um pouco mais o Julie Brandt para se juntar ao Moukoko, e ora ele já fechava mais junto ao Jude Bellingham, ao Özcan, ao Malen e também ao ADM pela outra ponta. Então, isso foi importante. Além do Zul ter se virado um terceiro zagueiro e ter baixado mais o ADM para ser um ala desse sistema de 5-3-2 aí que eu falo da defesa, né? O Zul e Toto Hazard sofreram bastante com essa questão da velocidade, da imposição física do Dina Mbimbe e também a questão técnica do Luca Pellegrini pelos lados do campo. O Eintracht Frankfurt está num bom momento, vinha de uma sequência de 4 vitórias consecutivas na temporada, incluindo aí uma goleada de 5-1 contra o Bayer Leverkusen, vitória por 3-1 fora de casa contra o Gladbach, tinha vencido também o Olympique de Marseille pela Champions League há poucos dias,
E esse trio de ataque com Lindstrom, Mario Götze e Kolo Muani tem mostrado um entendimento, um entrosamento assim muito bom. Eles têm dado trabalho para as defesas adversárias constantemente, e não foi diferente neste jogo contra o Borussia Dortmund. O segundo tempo do Eintracht Frankfurt foi digno de um empate. O Eintracht Frankfurt poderia tranquilamente ter feito pelo menos mais um gol na segunda etapa. Nos últimos 45 minutos do jogo, o Eintracht Frankfurt venceu o Borussia Dortmund em finalizações por 11-2. Foi impressionante o domínio do Eintracht Frankfurt depois do intervalo, conseguindo empurrar o Borussia Dortmund para trás e forçando o Gregor Kobel a ser o grande nome da partida, na minha opinião. Kobel precisou fazer pelo menos 2 ótimas defesas no segundo tempo. E, olha, foi por muito pouco mesmo que o Eintracht Frankfurt não conseguiu arrancar pelo menos um empate nessa partida contra o Borussia Dortmund. Falando um pouco da situação dessas duas equipes na Champions League, o Eintracht Frankfurt tem um jogo de vida ou morte contra o Sporting, num grupo extremamente embolado, que tem o Tottenham com 8 pontos, Sporting e Eintracht Frankfurt com 7 e o Olympique de Marseille com 6. O Borussia Dortmund, por outro lado, já está com a vida encaminhada, conquistou a classificação no grupo que tem o Manchester City como líder e vai ficar mesmo com essa segunda posição do grupo, vai se classificar como vice desse grupo na Champions League. Xará. Não, assim, eu só queria também ressaltar 2 coisas. Primeiro, acho que o maior lance de polêmica da rodada, né, que foi o pênalti não marcado em cima do Lindstrom, né, o próprio Schlotterbeck, Hummels, só quem não admitiu de primeiro momento foi o ADM, né, mas hoje mesmo ele já se corrigiu, também admitiu que cometeu o pênalti em cima do Lindstrom. E o segundo tema que eu queria tocar era a questão do Mats Hummels. Acho que vem uma temporada assim muito absurda, mais um jogo dele assim extremamente positivo, muitas correções assim no momento perfeito, corta assim como eu disse, no momento perfeito, na hora necessária. Então, o Dortmund tem muita da sua estabilidade defensiva, mínima, ainda que seja mínima, muito por conta do Mats Hummels. Assim, eu pensei que eu não ia ver ele ainda competindo forte depois da temporada 2021 que ele fez, né? Até porque a última temporada que aconteceu, assim, o sistema do Marco Rose deixava ele exposto, mas ele também tecnicamente não vinha bem. Então foi assim, ver o Mats Hummels em grande nível é um privilégio, eu acho que para qualquer um que gosta de futebol. E voltando um pouquinho nesse tema de arbitragem, a arbitragem foi um tema muito questionado nessa rodada como um todo. O lance mais polêmico foi de fato esse do Eintracht Frankfurt, que pediu pênalti numa jogada do ADM para cima do Lindstrom, mas também teve o pênalti marcado a favor do Mainz sendo bem questionado. Enfim, a arbitragem até na Alemanha não costuma, a mídia alemã não costuma dar tanto destaque para as arbitragens, mas nesse final de semana até esse ponto foi bastante levantado. Bom, passando agora para os outros jogos que a gente teve na rodada, Xará. A rodada começou na sexta-feira com vitória do Werder Bremen contra o Hertha Berlim. Füllkrug fortaleceu sua candidatura para jogar a Copa do Mundo, marcou de cabeça o único gol da partida. Já no sábado a gente teve Stuttgart contra Augsburg. O Stuttgart martelou e só conseguiu o gol da vitória ali na reta final do jogo. Stuttgart venceu o Augsburg por 2-1, com gols do Guirassy e do Anton. O Niederlechner tinha aberto o placar logo no começo da partida e o gol do Anton só saiu nos acréscimos do segundo tempo. Também no sábado, vitória tranquila do Wolfsburg contra o Bochum. Wolfsburg já tem 6 jogos em sequência sem perder no campeonato. Só está abaixo nesse quesito de Bayern de Munique e Leipzig, que estão numa sequência de 9 jogos de invencibilidade. Só para corrigir, não é no campeonato, é na temporada como um todo, a sequência do Wolfsburg e as sequências de Bayern de Munique e de Leipzig.
E aí, já no domingo, o Schalke, lanterna do campeonato, perdeu para o Freiburg por 2-0, 2 gols marcados por Vincenzo Grifo, e o Colônia empatou com o Hoffenheim por 1-1. Xará, algo a me dizer sobre essas partidas? Eu vou me restringir hoje ao jogo do Werder Bremen e do Hertha Berlim, que eu consegui acompanhar. Assim, foi um jogo bem difícil de você ver alguma evolução no campo, né? Um jogo com muitas faltas, um jogo muito truncado. Mas eu acho que o primeiro tempo ainda merece alguma nota. E cá está. O jogo foi muito a maneira do Hertha Berlim como um todo, porque foi um jogo de muita luta, muitas faltas, como eu já citei, e também de muito jogo mais lento, mais ritmo mais devagar, cadenciado. A pressão que o Hertha Berlim exerceu no campo de ataque, ou pelo menos ali na altura do meio-campo, fez com que o Werder Bremen tivesse que sair da sua zona de conforto, no sentido de ataque, né? De procurar muitas bolas longas diretamente para o Füllkrug ou para o Duxch. Tanto que as melhores chances do primeiro tempo saem exatamente quando o Werder Bremen consegue recuperar a bola no campo de ataque. O Werder Bremen não teve como perdeu não tinha o Anton em campo, não tinha o Marco Friedel em campo. A equipe perdeu um pouco na qualidade da saída de bola por conta de Velikovic, Stark e Jung não serem também tão capacitados assim no jogo com a bola. Então o jogo ficou muito no bate-volta, com muita bola longa, obviamente, mas sem muita qualidade assim nessa retenção e quando as equipes tinham a bola. O máximo, o Hertha Berlim também tentou competir a partir desse tipo de artifício, né? O Kanga parece cada vez mais adaptado à liga, junto do Jovetic, que teve até que sair no primeiro tempo por algum problema físico, se eu não me engano. Deram algum trabalho para a defesa do Werder Bremen, mas assim, foi um jogo no geral de poucas chances de gol e que o 0-0 estava de bom tamanho. Mas até que aparece uma cobrança de falta bem rápida e um cruzamento também muito bom do Jung, que encontra a cabeça do Füllkrug e gera mais uma falha do Ole Christensen na temporada, né? Eu citava aqui que o Hertha Berlim, talvez para ter uma temporada um pouco mais tranquila, necessitava de um 9 que garanta pontos, um 9 que faz bastante gols, e um goleiro também que passe segurança para a sua defesa. O Ole Christensen cometeu mais uma falha e o Hertha Berlim perdeu mais pontos. Eu entendo que seja, como ele tem apenas 22 anos, e é um goleiro que ainda está em formação, ainda é jovem, e esses erros ainda vão ocorrer, mas assim, eu acho que não acho nenhum absurdo, por exemplo, você dá uma chance para um outro jovem, como é o Tjarn Ertz, que é o reserva dele imediato, aí no banco, realmente para fazer um teste. O Lotka já mostrou que vale a pena você testar um goleiro que às vezes não está vivendo uma boa fase e tentar colocar um nome novo. No ano passado, como eu citei, o Lotka, e nesse caso pode ser o Ernst novamente. Então, o Hertha Berlim tem um problema crônico no gol já de alguns anos e que você fica num grande revezamento para tentar equilibrar a meta da equipe de Berlim. E o Werder Bremen também é um destaque, só para fechar, também a reestreia do Léo Bittencourt, né? Ele fez até que o Romano Schmidt jogasse um pouco mais recuado, mas quando o Romano Schmidt e o próprio Léo conseguiu ali ter um pouco mais, conseguirem se achar mais no campo, o Werder Bremen conseguia ter algum volume ofensivo mais interessante. Então parece que essa dupla pode ser consolidada mais à frente como algo promissor nessa equipe. Bom, assim a gente conclui o nosso resumo da 12ª rodada da primeira divisão do campeonato alemão. Agora, Xará, o que você me diz sobre a Zweite Bundesliga, a segunda divisão da Alemanha? Bom, hoje tem bastante coisa aqui que eu separei. Começando pelo jogo de sexta-feira entre Greuther Fürth e Arminia Bielefeld, um jogo de desesperados, mas que marcou a estreia de um nome que já treinou a equipe da Bundesliga, né? Alexander Zorniger, que estava há 7 anos fora do futebol da Alemanha, o último time que ele havia treinado tinha sido o Stuttgart, e estreou com vitória em casa, a primeira vitória do Greuther Fürth em casa nessa segunda divisão. Então, aí, um jogo que, no geral, não foi tão positivo para o Greuther Fürth, até 1-0 marcado pelo Armindo Zip, jogador vindo da formação do Bayern de Munique, da base do Bayern de Munique. O Greuther Fürth não conseguia trabalhar bem a posse e gerar oportunidades, né? O Guilherme Ramos, zagueiro do Arminia Bielefeld, falhou no gol do Zip, mas fez uma boa atuação e é um dos poucos nomes do Arminia Bielefeld que se salvam nessa temporada. O Robin Hack, o Fabian Kloss,
que para mim, eu sempre coloco às vezes como um jogador que já não dá mais para ser utilizado, mas a segunda divisão mostra que ele é um nome muito útil e fez, na medida do possível, um jogo bom. Ele que também já está voltando a jogar depois de ter um problema no nariz e já voltou no jogo passado contra o São Paulo. E também o Koens Grunt, da equipe do Bielefeld, que também joga no meio campo e fez também um jogo bem aceitável no Bielefeld. E depois, só falando também do resto da partida, depois do 1-0, a equipe do Greuther Fürth voltou do intervalo e conseguiu ter um pouco mais de jogo sem a bola, conseguiu recuperar a bola mais no campo de ataque e até estabelecer uma pressão no campo ofensivo ali até os 15 minutos do segundo tempo. Mas depois disso aí, baixou mais as suas linhas, deu campo para o Arminia, mas a fase psicológica e técnica dos jogadores do Arminia fazem com que a equipe de Daniel Scherning não produza absolutamente ou quase nada nas partidas. Então é um momento muito difícil para a equipe do Alm, né, que acabou de ser rebaixada para a segunda divisão. Ainda no jogo de sexta-feira, a gente teve Magdeburg e Heidenheim. Um jogo que o técnico Frank Schmidt admitiu que não conseguiu nem jantar. Deu vontade de vomitar. Ele declarou isso pós-jogo. Por conta que o contexto do jogo fez com que o jogo estivesse na mão do Heidenheim. O gol foi marcado pelo David Tomala aos 20 minutos do primeiro tempo. O Heidenheim conseguiu controlar muito bem o jogo a partir do seu jogo sem bola. Não fez com que o Baris Atik tivesse muito poucas ações importantes no jogo. A melhor chance do Magdeburg antes do seu gol de empate no minuto 93 com o Tatsuya Ito tinha sido com o Mohan Kuri no chute de fora da área, no minuto 30 do primeiro tempo. Então, foi assim, um jogo que dói no coração do torcedor do Heidenheim, até porque se tivesse vencido, teria entrado na zona de repescagem à Bundesliga. Já passando para o sábado, o Fortuna Düsseldorf venceu o Kiel fora de casa, né? O Fortuna Düsseldorf, que ainda não tinha vencido o Kiel desde que joga a segunda divisão, mas também tinha um antídoto perfeito para conseguir esse resultado, né? O seu treinador, Daniel Thun, que toda vez que enfrentou o Kiel nunca perdeu, ao menos empatou. Então, a equipe de Düsseldorf fez um bom primeiro tempo, principalmente, jogando com a pressão bastante alta, tirando bastante passe dos defensores do Holstein Kiel e recuperando muita bola no campo de ataque, até que chegou 1-0 com o Steam Tapelkamp. E depois foi controlando mais o jogo, embora tenha sofrido um empate com o Skilsbisk pela equipe do Holstein Kiel. E até que veio um pênalti que faz com que a equipe do Fortuna Düsseldorf fique na frente. Inclusive, gera até a expulsão do jogador do Holstein Kiel, que até melhorou no jogo no segundo tempo. As mexidas, né, principalmente ele entrando do Marvin Obus, um jogador emprestado pelo Colônia, fez com que o Holstein Kiel se recolocasse da partida e gerasse algum perigo usando o Fabian Ries, enfim, outros jogadores. E também, para fechar aqui os jogos que eu consegui ver e analisar, o jogo do Hannover e do Karlsruhe. A equipe de Stefan Leitl, na equipe do Hannover, ainda apresenta algumas dificuldades em organização ofensiva, de fazer o seu jogo funcionar de forma mais fluida, mas o jogo sem bola foi muito importante e fez com que o Karlsruhe praticamente não ameaçasse o gol do Ziller. O Fabian Schlossner não conseguiu se criar contra o Julian Börner e nem contra o Phil Neumann. Então, você conseguindo toda hora recuperar a bola e acelerando o seu jogo, você conseguiu ali meio que na marra chegar ao ataque e vencer a partida, né? Embora o Harvard Nielsen tivesse perdido um pênalti no primeiro tempo com a defesa do Marius Gersbeck. E só para fechar, a equipe do Hamburgo também conseguiu uma grande vitória contra o Paderborn de virada, de 3-2. O Hamburgo, que vinha de alguns jogos sem vencer, e venceu o Paderborn, tirou eles da liderança do campeonato e ultrapassou também eles na tabela. Agora ocupa a segunda posição, já que o Darmstadt no sábado havia empatado contra o São Paulo e conseguiu ficar um pontinho ainda na frente do Hamburgo. Passando a tabela no geral. Darmstadt, líder com 29, Hamburgo em segundo com 28, e na zona de repescagem para a Bundesliga, o Paderborn com 26 pontos. Na zona de rebaixamento, a gente tem o Greuther Fürth na 16ª posição com 13 pontos, com seu mesmo número de pontos, o Sandhausen com 13, e o Arminia Bielefeld na 18ª posição e última colocação do campeonato, com apenas 11 pontos. Indo da segunda divisão da Bundesliga para a Frauen Bundesliga, a gente teve rodada nesse final de semana.
E o Wolfsburg segue com 100% de aproveitamento no campeonato, 6 rodadas disputadas, 6 vitórias. A vítima nesse final de semana foi a equipe do Werder Bremen. O Wolfsburg teve um placar apertado, não foi um jogo fácil, venceu por 3-2 a equipe do Werder Bremen. O segundo colocado é o time do Eintracht Frankfurt, que empatou nesse final de semana contra o Hoffenheim por 3-3. Um jogo maluco em que o Eintracht Frankfurt conseguiu abrir 3-1, mas acabou cedendo o empate ali na reta final. O Bayern de Munique é o terceiro colocado. Venceu nessa rodada o Meppen por 3-1. Estava empatando até ali os 25 do segundo tempo, mas dali em diante saíram 4 gols. O Bayern de Munique venceu por 3-1. E é importante reforçar que no final de semana passado aconteceu o grande duelo da Frauen-Bundesliga, Wolfsburg contra Bayern de Munique. O Wolfsburg venceu por 2-1 e por isso já conseguiu abrir uma considerável distância na ponta do campeonato alemão feminino. O Wolfsburg tem 18 pontos contra 14 do segundo colocado, a Eintracht Frankfurt, e 13 do Bayern de Munique. A gente também teve nessa rodada goleada do Freiburg contra o Potsdam, 5-0 a favor do Freiburg. Goleada do Leverkusen contra o Essen, 6-0 a favor do Leverkusen. E fechando esse resumão da Frauen-Bundesliga, também tivemos a vitória do Duisburg contra o Colônia por 2-1. Para a gente encerrar essa edição do Chucrute FC, Xará, seus destaques da rodada, os destaques individuais e o golaço dessa 12ª rodada da Bundesliga, por favor. Acho que o nosso Vitor ficou feliz em quádruplo, né? Porque o Duisburg na terceira divisão ganhou do Wiesbaden por 3-1, ganhou na Frauen-Bundesliga do Colônia Derby. Flamengo ganhou Libertadores e Lula presidente. Eu amo essa E outra coisa também, né? Você falou também do futebol feminino alemão. A gente pode ter um Brasil e Alemanha na Copa do Mundo Feminino no ano que vem, nas oitavas de final, né, velho? Então, enfim. Sim. Espero até que aconteça, embora eu esteja bem descrente com a seleção treinada pela Pia Sundhage. Mas, enfim, falando dos meus destaques da rodada, eu coloquei 2 nomes do Bayern de Munique. Na minha lista estão Choupo-Moting e Mané. E o meu terceiro nome é o Niklas Füllkrug. O meu gol da rodada é o 4º gol do Bayern, uma jogada assim de quebra de pressão desde trás, que resultou na cabeçada fulminante do Goretzka pro gol em cima do gol do Zentner. Também vou num gol do Bayern de Munique pela jogada coletiva, mas eu escolhi o primeiro gol, que também foi muito bem construído, com troca de passes rápidos, corta-luz do Musiala na grande área e finalização do Gnabry. Achei esse gol muito bem construído. Acho que diz muito sobre a atuação ofensiva do Bayern, né? A gente escolher 2 gols com boa construção ofensiva. E como destaques individuais, eu vou de Choupo-Moting. Nunca me imaginei escolhendo o Choupo-Moting como destaque da rodada 2 vezes, quase em sequência. Escolhi também Sadio Mané e Gregor Kobel, que foi fundamental para o Borussia Dortmund segurar a vitória contra o Eintracht Frankfurt. Bom, Xará, assim a gente termina mais uma edição do Chucrute FC. Muito obrigado aí pelas análises e pelos comentários. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.